Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa aula de dissertação. Vocês tiveram em blocos passados aí uma boa revisão no controle de constitucionalidade, que para mim é uma matéria muito rica e que acho que pode cair aí na prova de vocês, especialmente na prova de dissertação. É claro, se eu não achasse isso, eu nem daria para vocês aqui no curso, né? Controle de constitucionalidade é sempre uma matéria cobrada em provas de questões dissertativas de concurso público, porque é uma matéria que acaba relacionando todo o direito constitucional, né? Então, é importante que vocês tenham aí um bom conhecimento sobre ela, ok? Vamos voltar à questão de prova que eu trabalhei com vocês, aí na tela, beleza. Diz assim, ó. No ano de 2016, um juiz criminal de primeira instância proferiu decisão judicial que determinou o bloqueio do aplicativo WhatsApp em razão de a empresa proprietária do aplicativo Facebook não ter fornecido dados de troca de mensagens entre réus de um determinado processo criminal. De tal modo, um partido político ingressou com referida medida judicial do controle concentrado de constitucionalidade para suspender a eficácia da decisão do magistrado de primeira instância. Com base no descrito acima, responda as questões a seguir. Questão 3. Há no controle de constitucionalidade objetivo uma ação que possa suspender a decisão do magistrado? Gente, traz aqui para mim. Antes da gente ir para o texto, né, que eu já respondi aqui para vocês, vejam bem, de acordo com o que nós vimos nas aulas passadas. Qual é o caso? O caso é que um juiz, um magistrado, um conjuizite, um magistrado de primeira instância, num processo criminal, solicitou aí, ó, ao Facebook, que é dono da empresa WhatsApp, que fornecesse dados para eles de conversas à vida entre réus de um processo criminal. Mas o Facebook diz o quê? Olha, senhor juiz, eu não posso dar esses dados até porque eu não os tenho. Porque todas as mensagens pelo WhatsApp são criptografadas, então não consigo te fornecer ali mensagens trocadas entre esses réus. O juiz disse: olha, Facebook, se você não der essas informações, eu vou proferir uma decisão suspendendo aí o WhatsApp no país inteiro. E foi isso que aconteceu. O Facebook não tinha como dar e vocês tiveram aí o bloqueio do WhatsApp. Isso foi um caso real, isso aconteceu de fato. Não é? E eu lembro que aconteceu 2 vezes e por 2 decisões de juiz de primeiro grau. Veja, veja o poder que um juiz de primeira instância tem. Conseguiu bloquear o WhatsApp no país inteiro para todo mundo. Vocês lembram disso? Aconteceu isso com vocês. Vocês que têm aí, né, vocês mulheres que têm maridos e namorados, ficaram sem poder vigiar o cara. Por quê? Porque o WhatsApp foi bloqueado. Você aí, ó, que é namorado de uma linda garota, né? Na hora que você mandou uma mensagem para ela e não ficou azulzinho a visualização, você entrou em desespero e ela não respondia de jeito nenhum. Claro, o seu WhatsApp e o dela estavam ali travados, suspensos, né? Não podia utilizar, o Facebook estava obedecendo uma ordem judicial. Percebam. O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer para evitar isso? Vamos imaginar não, porque aconteceu. O juiz que determinou a suspensão do WhatsApp no país inteiro era o juiz de uma vara criminal de Duque de Caxias. Duque de Caxias, uma cidadezinha do Rio de Janeiro, ok? Veja só, o que você pode fazer? Como é que se ataca uma decisão judicial? Em regra, se ataca uma decisão judicial através de um recurso. Mas você não pode recorrer contra aquela decisão judicial porque você não é parte daquele processo. Mas a decisão do juiz te atingiu, ok? Então, veja, a pergunta, bota aí na tela, produção. A primeira pergunta, questão 3. Há no controle de constitucionalidade objetivo uma ação que possa suspender a decisão do magistrado? Traz aqui para mim. A primeira pergunta foi quanto ao controle objetivo. Perguntou se há no controle de constitucionalidade objetivo, ou seja, controle concentrado, controle abstrato, que é o mesmo que controle objetivo, vimos isso nas aulas passadas, se há alguma ação que possa suspender a decisão do juiz. Gente, no controle concentrado de constitucionalidade, nós vimos que temos a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Relembrando o objeto delas. A ADI, ação direta de inconstitucionalidade, visa declarar uma lei estadual ou federal, ou ato normativo estadual ou federal, inconstitucional. Por quê? Porque aquela lei federal ou estadual está violando a Constituição. Temos uma decisão como objeto de uma ADI? Não.
o objeto de uma ADI, como diz lá na Constituição, somente pode ser uma lei federal ou uma lei estadual, ou então um ato normativo federal ou estadual após 1988. Ok? Então, a nossa ação do controle concentrado não seria ação direta de inconstitucionalidade. Vamos para a ADC? A ADC é a ação declaratória de constitucionalidade. Ela visa declarar uma norma compatível com a Constituição. Ora, para que a gente precisa de uma ADC se a norma já nasce constitucional? A norma nasce com uma presunção de constitucionalidade relativa. A ADC serve para transformar essa presunção de relativa para absoluta. E qual é o requisito essencial da ADC? É necessário que, para que eu declare uma norma constitucional através de uma ADC, exista controvérsia judicial relevante. Existam, no país inteiro, processos judiciais questionando a validade daquela lei. Por isso que entramos com uma ADC. Não é a nossa ação aqui. Nós não queremos declarar a compatibilidade de uma decisão judicial, que nem pode ser decisão judicial objeto de uma ADC, com a Constituição. Muito pelo contrário, essa decisão judicial está ferindo o interesse nosso. Bloqueou o meu WhatsApp, bloqueou o seu. Gente, a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, só pode ter objeto uma lei, um ato normativo federal. Não tem decisão judicial. Vamos para outra ação do controle concentrado. ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Estamos aqui, na nossa questão, diante de alguma omissão inconstitucional, o poder legislativo, o poder executivo, deixou de editar alguma norma que está violando aí um exercício de um direito constitucional nosso, ou que está impedindo a gente de exercer algum direito constitucional? Não, não é uma omissão. Foi uma ação. Estamos diante de uma decisão judicial proferida por um magistrado, e esse magistrado suspendeu o WhatsApp no país inteiro. Veja, o que pode ser feito? Sobrou a ADPF. O que é a ADPF? É a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF rege-se pelo princípio da subsidiariedade. Ou seja, o que a ADI não pega, a ADPF pega. Portanto, uma decisão judicial pode ser objeto de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental? A resposta é sim, pode. Então veja, se há uma decisão judicial que está ferindo o interesse público e violando direitos constitucionais, a ação correta a ser proposta por um dos legitimados, lá do artigo 103, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, ok? Professor, como é que fica a nossa resposta? Vem aqui na tela, olha só, eu já disponibilizei para vocês. Fica assim, ó. Primeiro, né, gente, traz aqui antes. Quando vocês constroem uma dissertação, uma resposta a uma questão aberta dissertativa, que tenha 20 a 25 linhas, vocês precisam planejar como é que vai ser essa resposta antes. Então, eu já disse para vocês, falando, qual que é a resposta correta. Mas vocês não podem simplesmente escrever a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é a ação que está aqui, que servirá para resolver o problema aqui. Não dá para escrever em uma linha o que eu respondi aqui para vocês, porque vocês devem escrever de 20 a 25 linhas, ou seja, vocês precisam escrever bastante. É por isso que vocês têm que treinar a escrita. Escrita é prática, ok? Então vamos planejar. Eu imagino essa resposta com 4 parágrafos aproximadamente, com 6 a 7 linhas cada um, né, para a gente chegar ali ao número certo de linhas, porque vocês sabem, se vocês escreverem menos de 20 linhas, perdem ponto por cada linha não escrita. Se vocês escreverem acima de 25 linhas, perdem ponto por cada linha escrita a mais. Então, a gente não quer isso. Temos que planejar, ok? Vamos construir uma resposta. Primeiro parágrafo tem que ser mais amplo. Tem que apresentar o tema de forma ampla. O segundo parágrafo, a gente já vai direto adentrando, sendo mais específico no tema. E o quarto parágrafo, a gente já vai fazer a conclusão, ok? E foi essa sugestão de resposta que eu dei aqui para vocês. Olha só, pode botar aí na tela. Há no controle de constitucionalidade objetivo uma ação que possa suspender a decisão do magistrado? Eu disse assim, primeiro parágrafo, o controle de constitucionalidade é um mecanismo pelo qual se analisa a compatibilidade de uma norma infraconstitucional com as normas constitucionais. Então, traz aqui para mim. Eu conceituei controle de constitucionalidade. Lembra, o primeiro parágrafo tem que vir de forma ampla.
Se ele está versando, se o tema da questão é sobre controle de constitucionalidade, vamos falar o que é o controle de constitucionalidade, ok? Voltando aí. No Brasil, o controle de constitucionalidade é, em regra, feito pelo Poder Judiciário, podendo ser concentrado, objetivo ou difuso subjetivo, ok? Traz aqui. Concentrado através das ações objetivas, difuso através das ações subjetivas, lembrando que a diferença do controle concentrado para o difuso é que no concentrado só se discute a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. Os legitimados são aqueles que estão no artigo 103, só eles podem propor aquelas ações do controle de constitucionalidade. Ações essas que só podem ser propostas perante o STF, ok? Controle concentrado, efeito erga omnes, discussão de lei em tese, ausência de caso concreto. Não tem partes litigantes nesse processo. O astro principal do controle concentrado é a própria norma que está sendo ali objeto do controle. Ou seja, o astro principal das ações do controle objetivo concentrado é verificar se ela é compatível ou não com a Constituição. Diferente no difuso. O difuso é o caso concreto. O difuso vai ser o caso da Maria versus o João, do caso Pedro versus Antônio. Ok? No controle difuso, o processo é subjetivo, porque há sujeitos. Ok? Continuando a nossa resposta, a gente tem que responder. Fiz o primeiro parágrafo, introdutório, e agora vamos adentrar o tema. No controle concentrado de constitucionalidade, a Constituição Federal de 88 enumerou taxativamente os legitimados, ou seja, aquelas pessoas e entes que poderiam deflagrar no Supremo Tribunal Federal, bem como as ações objetivas para tal fim. O partido político é um desses entes e, portanto, legitimado a propor quaisquer dessas ações, desde que possua representação no Congresso Nacional. Gente, traz aqui para mim. Lá no enunciado disse que um partido político, não foi? Vamos voltar lá no enunciado, traz aí. Olha só, de tal modo um partido político ingressou com referida medida judicial do controle concentrado de constitucionalidade para suspender a eficácia da decisão do magistrado de primeira instância. Então vamos voltar aqui comigo. Eu preciso relacionar resposta àquilo que foi dito no texto. Então, o segundo parágrafo, eu já falei dos legitimados que podem propor as ações do controle objetivo, ou seja, do controle concentrado. O partido político é um deles. Artigo 103, inciso 8º, partido político com representação no Congresso Nacional pode propor as ações do controle concentrado, ADI, ADC, ADO, ADPF, ok? Então, no controle concentrado de constitucionalidade, a Constituição de 88 enumerou taxativamente os legitimados, ou seja, aquelas pessoas e entes que poderiam deflagrar no Supremo Tribunal Federal, bem como as ações objetivas para tal fim. O partido político é um desses entes e, portanto, legitimado a propor quaisquer dessas ações, desde que possua representação no Congresso Nacional. Quarto parágrafo. Dentre as ações objetivas, destaca-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Agora eu vou responder a pergunta. Tal ação rege-se pelo princípio da subsidiariedade e pode ter como objeto uma decisão judicial que viola interesse público. Traz aqui para mim. No caso concreto, temos uma decisão judicial que está violando interesse público? Temos! O juiz proferiu uma decisão que, suspendeu o WhatsApp para todo mundo. Está ferindo o interesse público? Violando o direito de informação, de comunicação? Está. Ok? Então, pelo princípio da subsidiariedade, pode ser proposta pelo partido político uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa é a resposta, mas a gente tem que escrever isso em 20, 25 linhas. Volta para a tela aí. Tal ação rege-se pelo princípio da subsidiariedade, pode ter como objeto uma decisão judicial que viola interesse público, como no caso da decisão proferida pelo juiz criminal que determinou o bloqueio do aplicativo WhatsApp. Agora, o último parágrafo concluindo. Assim, a arguição de descumprimento de preceito fundamental foi a ação cabível perante o Supremo Tribunal Federal de que se valeu o partido político para que a decisão judicial violadora de preceitos fundamentais fosse suspensa. Traz aqui para mim. Gente, e foi exatamente isso que aconteceu. O partido político era o PPS, havia representação no Congresso Nacional, ingressou com uma DPF como objeto, tendo como objeto essa decisão judicial alegando violação à Constituição e interesse público. O STF, então, anulou a decisão
daquele magistrado, lá de primeira instância. E então, para a alegria de vocês, esposas, maridos, namorados, namoradas, o WhatsApp voltou a funcionar e você pode utilizar e controlar o seu namorado, a sua namorada, ok? Mas vejam, a resposta é essa. Tentem vocês em casa construir uma resposta com as palavras de vocês. Não é? Aqui eu estou, vocês têm um acesso aí ao material, ao gabarito, mas uma resposta que eu construí. A dissertação ela é pessoal. Não é? Claro que vocês devem seguir as orientações, que tanto eu, o André já demos, o professor Ricardo S. também, mas com o jeito de vocês. Tá? Lembrando que vocês têm que responder da maneira correta. Ok? A questão 4, que está aqui já. Quanto ao controle difuso, na condição de pessoa física, poderia ser tomada alguma providência legal? Traz aqui para mim. Gente, houve uma providência na questão anterior, que foi no controle concentrado. O partido político ingressou com a DPF lá no STF, ó, resolveu o problema para todo mundo, com efeito erga omnes, né, anulando aquela decisão judicial proferida por aquele magistrado de primeira instância. Mas a próxima pergunta está dizendo o seguinte: e quanto ao controle difuso? E quanto ao caso concreto? Tudo bem, eu, por exemplo, fui atingido pelo WhatsApp, por esse bloqueio, por essa decisão judicial. Não pude utilizar ali o WhatsApp para controlar, para seguir, para ver o que estava fazendo ali, ó, as pessoas que eram meus amigos, né? Estava tentando controlar ali, ver se ficou azulzinho, mas o meu WhatsApp foi suspenso por uma decisão judicial, o meu caso. Mas eu tenho ligação com algum partido político ou com alguns dos legitimados do artigo 103? Não, eu sou uma pessoa comum, mas a decisão me afetou. Eu não sou parte daquele processo, eu não posso recorrer. O que eu posso fazer? Vamos pensar. Eu tive um direito líquido e certo meu violado por uma autoridade coatora. Quem é a autoridade coatora? Ora, o juiz de primeira instância de Duque de Caxias, que proferiu aquela decisão horrorosa, bloqueando o WhatsApp no país inteiro. Eu posso fazer alguma coisa? Como pessoa física? Posso. Tive um direito líquido e certo meu violado, posso impetrar um mandado de segurança. Contra a autoridade coatora. Quem é a autoridade coatora? O juiz que proferiu a decisão. A prova pré-constituída? A própria decisão é prova pré-constituída da violação desse direito líquido e certo. Ok? Como é que ficaria a resposta? Tá aí, bota na tela. No Brasil, a análise de compatibilidade entre uma norma e a Constituição Federal é feita em regra pelo Poder Judiciário. Veja que eu estou falando do controle de constitucionalidade de forma ampla já no primeiro parágrafo. Eu não posso ir direto ao ponto, são 20 a 25 linhas para escrever. O controle de constitucionalidade no Brasil pode ser concentrado quando se discute uma lei em tese, ou difuso, quando se discute a validade da lei perante a Constituição num caso concreto. O controle, aí nós vamos para o segundo parágrafo. Veja que o primeiro está pronto, falei de forma ampla, agora eu vou adentrar, vou desenvolver o tema no segundo parágrafo. O controle concentrado de constitucionalidade visa tão somente analisar a pura compatibilidade de uma norma com a Constituição Federal, não havendo caso concreto no processo judicial. Traz aqui para mim. Eu citei o controle concentrado lá no primeiro parágrafo. Estou só citando ele aqui no segundo, porque o que importa para mim é o controle difuso, que é o tema da pergunta. E agora nós vamos entrar nele. Volta aí na tela. Já o difuso caracteriza-se pela existência de um caso concreto, de modo que a análise da norma ou ato em face da Constituição ocorre de forma incidental. Traz aqui para mim. O controle difuso é incidental, por quê? Porque o controle de constitucionalidade nas ações, nos casos concretos, não é o astro principal das ações. Então perceba, numa ação de indenização, o que uma parte quer da outra é que indenize. Agora, pode ser que no meio do processo, o réu vire e fale, olha, não vou indenizá-lo, juiz, porque entendo que a lei que rege o nosso negócio, a nossa relação jurídica é inconstitucional. Surgiu um incidente. O controle de constitucionalidade, no difuso, ele ocorre como um acidente. Ok? Não é o astro principal, como no controle concentrado. A ação do controle concentrado, ou seja, o objetivo é só para discutir se o ato, se a norma é constitucional ou não. Agora, no difuso, não. No difuso, se discute tudo. Podemos estar numa ação de divórcio ali no controle difuso e ser suscitado alguma inconstitucionalidade de uma lei, de uma norma. Ok? Vamos continuar na resposta.
Terceiro parágrafo, adentrando mais ainda ao tema. Nesse sentido, quando uma pessoa física tem seu direito constitucional violado, poderá se valer de qualquer das ações disponíveis, de acordo com as regras constitucionais e processuais. Traz aqui. Qualquer um tem um direito violado, gente, pode ir no Poder Judiciário, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, para entrar com qualquer ação. Se a pessoa, por exemplo, ela tem direito à informação, ela vai em um órgão público para solicitar informações dela e é negado, habeas data. Se a pessoa teve seu direito de locomoção violado, habeas corpus. Não é? Volta aí na tela, porque o caso aqui foi um direito líquido e certo violado. Nesse sentido, quando uma pessoa física tem seu direito constitucional violado, poderá se valer de qualquer das ações disponíveis, de acordo com as regras constitucionais e processuais. Nessas ações, a qualquer tempo, poderá qualquer das partes suscitar uma inconstitucionalidade que será apreciada pelo juiz ou tribunal competente, característica essencial do controle difuso. Agora veja o final. Assim, tendo a decisão judicial proferida pelo juiz criminal de primeira instância que bloqueou o uso do aplicativo WhatsApp violado o direito líquido e certo de alguém, poderá esse se valer do remédio constitucional denominado mandado de segurança. A providência eficaz no caso em tela. Traz aqui para mim, é a resposta. Concluímos com a resposta, mandado de segurança. Então, no controle difuso, o que uma pessoa física poderia fazer? Poderia entrar, ingressar, impetrar um mandado de segurança, porque houve um direito líquido e certo seu violado por uma autoridade coatora ou juiz. Ok? Tudo bem, gente? Então, ficamos aqui. Até o próximo encontro. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.